Novo auxílio emergencial, últimas notícias, sejam bem-vindos, esse aqui é o canal Drone Diário, eu sou Osias Júnior com mais uma notícia nessa segunda-feira de carnaval, hoje 15 de fevereiro de 2021, muitos comentários, as pessoas pedindo, então vou tentar manter vocês atualizados aqui sobre as informações. Não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações e também das dicas que eu costumo trazer todos os dias aqui no canal. Sempre lembrando, não se esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando os vídeos nas redes sociais, compartilhe no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. O governo federal trabalha com o início de março de 2021 para começar o pagamento aí da nova rodada do auxílio emergencial. A equipe econômica espera aprovar lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, também no Senado Federal, as propostas necessárias para garantir o benefício em no máximo aí 3 semanas. Daí a necessidade de você ser inscrito aqui para eu poder continuar mantendo vocês informados. Enquanto seguem as conversas para o projeto aí lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, os técnicos do governo federal estão fechando os detalhes sobre quem terá direito ao benefício. Uma grande dúvida aqui, qual o público, né, que vai receber o benefício? A intenção, nesse primeiro momento, é reduzir aí o escopo do programa para um pouco mais de 40 milhões de pessoas, número inferior à quantidade de pessoas que receberam o benefício no ano passado, 2020, que foram aí 67 milhões, quase 68 milhões de brasileiros. Eles querem reduzir aí para menos, portanto, para 40 milhões. Os técnicos do governo pretendem focalizar melhor o benefício e destiná-lo apenas às camadas mais pobres da população brasileira. O governo avaliou que, no ano passado, muita gente recebeu o benefício sem fazer uso do pagamento, sem fazer jus ao pagamento, sem a necessidade. Nós tivemos aí pessoas que devolveram o benefício, pessoas que não utilizaram o benefício, então sem necessidade, infelizmente receberam. Naquele momento, o argumento dos técnicos do governo federal não era possível estabelecer filtros rapidamente sobre o risco de atrasar os pagamentos. Agora, com as informações do público, fica muito mais fácil localizar essas pessoas. A dica imprescindível que eu já deixei aqui no canal para vocês, corra, atualize o seu cadastro único do governo federal. Mesmo que você tenha feito a autodeclaração, mesmo que você recebeu, você não tem que fazer de novo. Vai lá e atualiza o CAD único do governo federal para eles utilizarem isso aí como um filtro para saber quem são as pessoas. Ainda não está estabelecido aí com detalhes se as mães solteiras, né, receberão o benefício em dobro, como foi no ano passado. A equipe econômica quer pagar o máximo aí 4 meses de benefício. Nesse período, a expectativa é de que a vacinação contra o vírus seja intensificada, reduzindo a necessidade do socorro emergencial aos mais vulneráveis, os mais pobres. O time do ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele insiste no valor de R$200 e R$250. Nós já vimos essa cena, esse filme no ano passado. O programa começou aí, depois de muita luta, com R$600 por 3 meses e acabou encerrando aí os últimos 4 meses no valor de R$300. O objetivo é de que o custo total do auxílio emergencial nesse ano de 2021 não ultrapasse 50 bilhões de reais. Em 2020, foram liberados no total aí mais de 320 bilhões de reais no programa. Eles querem utilizar apenas 50 bilhões esse ano. Lembrando, no ano passado, então, foi gasto aí, ou melhor, foram gastos, né, 320 bilhões de reais esse ano. Querem gastar apenas, não é apenas, é muito, mas são 50 bilhões em comparação aí ao ano passado, muito menos, né? O risco aí de um alto custo sem compensação equivalente, dizem os técnicos, é aumentar aí os juros e a inflação. Ou seja,
pagarem o benefício sem ter uma fonte de custeio, sem ter de onde tirar o dinheiro, ainda mais que não foi liberado aí o orçamento de guerra, né? Não tem dinheiro extra sobrando, ou melhor, dinheiro extra liberado para o governo esse ano. Todos os detalhes sobre o valor do benefício e quem será contemplado devem ser aí propostos por uma medida provisória, uma MP que passa a ter valor imediatamente assim que a medida é oficializada pelo presidente da República, tendo aí alguns 120 dias, são 4 meses para a votação. Com isso, as regras entram em vigor imediatamente. O governo reduz a possibilidade de o Congresso mudar aí os aspectos considerados críticos do programa. É uma jogada do governo. A equipe econômica acredita que mudar as regras durante o funcionamento do auxílio seria mais difícil, por isso a opção da MP. Essa jogada foi feita ano passado. O governo, nos 4 últimos meses, reduziu para metade o valor. Como são 4 meses para se votar a medida, são 120 dias, ela começou a ter valor imediato de R$300 e não haveria tempo hábil de mudar essa medida. Então, portanto, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e Senado, com um tempo pequeno, seria muito mais difícil de mudar algo que o governo empurre agora para a população, né? É uma jogada do governo. Para iniciar os pagamentos, o governo ainda negocia com o Congresso uma proposta de emenda da Constituição, a PEC, ou seja, tudo tem que ser feito através de uma lei que mude algo, né? Uma proposta de emenda da Constituição, que cria uma cláusula aí de calamidade, ou seja, aumenta os limites do governo, dá mais dinheiro para o governo aí, para o governo estar aí, no caso, tendo mais recursos em mãos. Isso vai permitir pagar benefício fora do teto de gastos, né? A regra que trava o crescimento das despesas da União. Além de descumprir as regras fiscais, a lei de responsabilidade fiscal e a regra aí de ouro que impede que o governo se endividar para pagar despesas recorrentes. Então o governo tem medo de gastar além do limite previsto, o orçamento ainda não foi votado e cometeu algum crime. Com o estado de calamidade, eles têm dinheiro extra para gastar um pouquinho a mais sem sofrer aí o perigo de cometer crime fiscal. A cúpula do Congresso concordou em incluir essa cláusula aí, da PEC, né, proposta de emenda da Constituição do Pacto Federativo, enviada ali por Paulo Guedes para o Legislativo, que é quem fazem as leis, o Congresso e o Senado, lá no final ali, portanto, com parte do pacote de medidas de ajustes de contas públicas. O objetivo do ministro é aprovar, junto com o auxílio emergencial, medidas de compensação de gasto. Essa proposta de emenda da Constituição, essa lei aí de pacto federativo, prevê, entre outros pontos, a possibilidade de corte de jornada de salário de servidor público da União, estados e municípios e congelamento de gastos, com a exceção aí do reajuste pela inflação do salário mínimo. O salário mínimo continua com um reajuste, mas aqueles do governo, eu digo servidores públicos federais da União, também dos estados e municípios, podem ter os seus salários congelados e também corte de gastos, né? Corte de tempo de trabalho, tudo para economizar recursos públicos para se conseguir dinheiro para pagar o auxílio emergencial. Por prever aí uma série de cortes de gastos, essa mudança da lei e o Pacto Federativo sofre resistência do Congresso. Afinal de contas, se cortar gastos de funcionário público, tem as eleições de 2022, uma preocupação para deputados e senadores. Por isso, lideranças aliadas ali do Palácio do Planalto têm aconselhado a equipe econômica a enxugar as medidas de compensação. O objetivo é obter consenso, ou seja, todo mundo ficar em acordo ali, que seja bom para todo mundo, inclusive com a oposição, para aprovar rapidamente as propostas. A decisão do ajuste de contas e também quando ele deveria ser acionado estão sendo aí negociadas com o ministro da Economia, que já admitiu que medidas como essa poderiam ser aplicadas apenas no futuro, caso a crise continue. A crise continua, o nível de mortes aqui, infelizmente no Brasil, mais de 1.100 por dia, nem guerra mata tanto desse jeito, nós não podemos nos acostumar a isso de forma alguma,
E o ministro da Economia havia dito que voltaria o auxílio caso houvesse nível de mortes acima de 1.000 e também não fosse possível voltar, né, a economia brasileira. Isso não vai acontecer, não vai voltar, infelizmente, a economia brasileira tão cedo, principalmente devido ao isolamento social. A doença não tem jeito, o vírus é transmitido pessoa a pessoa. Isolamento social é o único remédio no momento. Nós sabemos que devem ser mantidos os cuidados necessários, enquanto pelo menos aí 70% da população mundial não conseguiu uma vacinação em massa, e mesmo após a vacinação, cuidados devem ser mantidos aí durante um longo tempo. Não deve se confundir isolamento social com deixar de viver. Devemos evitar contato com um grande número de pessoas, devemos evitar aí também, lógico, festejar sem motivo. Infelizmente, vamos ter muito motivo para comemorar, mas a questão aqui, higienização das mãos, uso de máscara, sim, ainda necessário, e distanciamento social. Para você ter uma ideia sobre o público, o auxílio emergencial, o governo prevê pagar para 40 milhões de beneficiários em nova rodada aí. Então, portanto, a aprovação prevista para daqui 3 semanas. É as notícias que eu tenho para vocês aqui. E mais, o novo auxílio emergencial deve ser em torno de R$ 250 e durar por 4 meses. Tem mais informação para você aí que já deixou o like. O governo federal estuda a possibilidade de retornar os pagamentos do auxílio emergencial, portanto, a partir de março, no novo valor de R$ 250. O novo auxílio deve ser pago para metade aí do número de beneficiários do programa anterior e deve durar por 4 meses, essa previsão aí. Em uma transmissão ao vivo, se é uma transmissão ao vivo, para você ter uma ideia, né, eles estão fazendo isso preservando a sua saúde. Então, se o governo preserva a sua saúde, apesar de todo o falatório aí, preserve a sua saúde também, né? Então, em uma transmissão ao vivo com executivos de um banco, na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que essa é uma alternativa discutida aí atualmente pelo governo. Eles têm 2 curvas, ao que disse o ministro da Economia. Uma de vacinação em massa que está subindo para a imunização da população e garantir o retorno seguro ao trabalho, enquanto as camadas protetivas, que no ano passado aí foram de R$ 600, caíram para R$ 300, agora podem descer ainda mais, chegando a R$ 250 ou coisa assim, depois de aterrissada aí no Bolsa Família, é o que afirmou o ministro. Ou seja, foram pagos 600, depois 300 reais, agora eles querem descer para 250 reais e depois somente o Bolsa Família receberia benefícios. A intenção aí do governo de voltar os pagamentos do auxílio emergencial também foi confirmada pelo presidente da República. É quase certo, ainda não sabemos o valor, com toda certeza, a partir de março, por 4 meses, foi o que disse o presidente da República, Jair Bolsonaro, na saída de um evento na semana passada, ali em Alcântara, né? Foi um evento que teve ali do governo. Ele disse, foram palavras do presidente, sobre o retorno do auxílio emergencial. Como se diz, não se tem um valor exato ainda. Se fala aí dos R$ 250, aprovação em 3 semanas. Daí a necessidade de você me acompanhar aqui para que eu possa manter vocês ali informados sobre o novo auxílio emergencial. A questão aqui é a seguinte: existem alguns projetos dentro do Congresso Nacional, ou seja, na Câmara dos Deputados, do Senado, todos eles pedem no mínimo de 6 meses até o final do ano, até dezembro de 2021, para pagamento do benefício do auxílio emergencial. Além disso, eles falam no pagamento em valores superiores, de 300 até 600 reais, podendo cair aí, sendo no início 600, vindo para 300, como foi no ano de 2020. Ou seja, a luta do governo não para por aqui. O governo tem uma jogada para deixar isso de lado. Vai impor ali os 250 reais como medida provisória, MP, que passa a ter valor, validade imediatamente. Então já seria uma correria, e para não perder a oportunidade, ficaria mais difícil a votação ali. O Congresso tem aí 120 dias até que se perde a validade dessa medida provisória para votar. Seria muito mais difícil do Congresso votar, porque as pessoas já começariam a receber uma ajuda.
Então é uma jogada do governo para evitar que venham propostas com valores maiores e por mais tempo. Dessa forma, o governo aprova uma medida provisória a partir aqui, lá da início da primeira quinzena, segunda quinzena ali de março de 2021, medida provisória, que passa a ter validade imediatamente. Assim, o Congresso Nacional, os deputados e senadores ficam sem saída, não pode se opor aí, fica mais difícil de votar, o que não significa que não possam haver mudanças ali no benefício do auxílio emergencial. Por quê? Porque os senadores, os deputados, os políticos, assim como o presidente da República, Jair Bolsonaro, eles já estão de olho nas agendas 2022, nas suas candidaturas, para que sejam reeleitos para os seus cargos. Então, dessa forma, apresentando medidas melhores para a população, garantem o seu voto. Vou ficando por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para vocês. Vou deixar algumas matérias aqui na descrição desse vídeo. Está saindo algumas matérias aqui falando também sobre o pagamento em dobro do auxílio emergencial e também aqui do público da nova rodada do auxílio emergencial. Se você quiser que eu faça os vídeos específicos separadamente, conto com o seu comentário para que eu traga esses vídeos aqui e explique mais detalhadamente em separado. Eu quero agradecer a presença de todos que me fazem companhia aqui todos os dias, independente do assunto que eu traga. Agradecer a participação de todos, agradecer a todos os comentários deixados aqui, ao carinho do público. Quero aproveitar a oportunidade para deixar meu abraço a todos, desejar aqui uma ótima semana. Hoje é uma segunda-feira de carnaval, não temos muito para comemorar, infelizmente, hoje 15 de fevereiro de 2021, mas sim, se Deus quiser, nós vamos ter muito o que comemorar no futuro. Infelizmente, só lembrando, até comentei em outro vídeo, tem uns países mais ricos aqui, como por exemplo a Dinamarca aqui, que acabou de descobrir 3, eu disse 3, é lógico que são países muito menores, não dá para comparar com o Brasil, nosso país é muito grande, mas 3 casos de coronavírus detectados e lockdown, vão fechar para evitar que a população sofra. Nós não temos condição de fazer isso, somos países pobres, né? Aqui na América Latina, infelizmente o Brasil, eu acabei de ler uma matéria aqui, não vou ficar trazendo essas matérias para vocês, não interessa, vocês querem que se exploda, quer que a população morra, né? Mas o Brasil é o que menos faz isolamento social, as pessoas estão confundindo as coisas aí, é para trabalhar sim, não é para pôr, não posso falar o palavrão aqui, não é para sair para farra, né? A questão agora é que é um momento de cuidados e a bomba vai estourar aí, viu? Santa Catarina, nesse momento aqui, já está transferindo gente para outros estados, não tem mais vaga, né? Ah, mas morre pouca gente, né? É pequeno o índice de morte nesse problema de saúde, só que as vagas de hospital também são pequenas, né? Lembrando aqui que nós investimos em estádios de futebol, né? Sem estádios de futebol não se faz, né? Com hospitais não se faz Copas do Mundo, disse o sábio Ronaldinho aí, que hoje deixou as bolas e se tornou uma bola aí, o cara, poxa vida, né? Cada merda que nós temos que ouvir. Mas a questão aí, como disse o sábio Ronaldinho, né? Com hospitais não se faz Copa do Mundo. Agora nós estamos tomando aí a situação. E infelizmente é assim, tá? O Brasil hoje é um dos países que tem menos isolamento social, as pessoas confundem as coisas, né? Nós sabemos que não tem como evitar um transporte lotado para ir trabalhar, não tem como evitar aglomerações em diversas ocasiões. Então nós devemos fazer a nossa parte, usar aí máscara, álcool gel, né? Tomar os cuidados. Vamos ter tempo para comemorar. Preocupação nossa aqui, auxílio emergencial, necessário sim, como eu disse, alguns países, para você ter uma ideia, na Europa aqui, vou colocar a Inglaterra, eu sei que é totalmente fora da nossa realidade, mas lá eles estão em lockdown desde dezembro. Agora, com o início da vacinação, eles comentam aí em voltar a retornar algumas atividades. A situação nossa é diferente, nós temos que entender isso. Nós precisamos trabalhar, mas não culpar, né, os outros. Vamos fazer a nossa parte aí antes de culpar. Aí o cara vem, eu acho muito bacana, fala mal pra caramba de N pessoas, mas não faz a sua parte. Vamos fazer a nossa parte.
Meu compromisso aqui é manter vocês informados. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Para isso, conto com o seu comentário para saber o que você precisa. Informação aqui tem de monte. Podia falar aqui de culinária, né? Podia falar de qualquer coisa, mas prefiro ajudar as pessoas que estão precisando, os mais vulneráveis nesse momento. Forte abraço. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo.